Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São paulinos e São paulinas, e hoje somos todos Chelsea, né, rapaziada? Vou até deixar aqui mais próximo o símbolo do clube, mano. Eu ia até colocar a camisa pra gravar com vocês aqui durante o vídeo, mas tá frio demais, rapaziada. Não tem como ficar sem blusa hoje aqui em São Paulo, não, mano. Que frio. Já aproveito pra deixar aí a cidade de onde você tá me assistindo. Se aí tá frio, se tá chovendo, tá nevando, como é que tá o clima aí? Deixa nos comentários, mas hoje não tem como, né, rapaziada? Hoje todo mundo aí torcendo pela equipe do Chelsea. Cadê o cinto? Tá aqui, ó. Vamos todo mundo pra cima. Se o Chelsea ganhar do Palmeiras hoje e amanhã, ó, a camiseta já vai estar até aqui do lado onde eu gravo. Já vou até gravar com ela para amanhã. Chelsea vencendo e eliminando a equipe do Palmeiras aí, pra gente continuar com aquela piada de que eles não têm mundial. Vamos para as notícias do dia, rapaziada. São Paulo fez um jogo treino aí nessa sessão de treinamento do dia, fez contra a equipe sub-20 e venceu por 6-0. Exatamente, foi uma goleada e teve um hat-trick. Vocês arriscam antes de eu falar quem fez esse hat-trick? Olha só, galera, foi o atacante Dinero, a nova contratação aí do São Paulo, né? A última contratação, melhor dizendo, fez 3 gols nesse amistoso, vamos dizer assim, contra a equipe sub-20. Alisson marcou 2 vezes e o Marcos Antônio deu os números finais aí a essa partida, entre aspas. Marcos Antônio, que agora tem um novo contrato, né? O São Paulo prorrogou o empréstimo dele até 30 de junho de 2026, ele é mais um ano aí de empréstimo com opção de compra. Para mim foi o certo, não era, minha opinião, não era o correto, né, o São Paulo contratá-lo de maneira definitiva nesse momento, né? Acho que para a posição ali não poderia termos gasto mais de 20 milhões com o Marcos Antônio, então um novo empréstimo, já certo o salário, para mim tá correto, para mim tá perfeito aí a permanência do Marcos Antônio, né? O Crespo acabou utilizando bastante estratégia, né? Vamos dizer assim, nesse amistoso, vamos dizer assim, nesse jogo treino aí contra a equipe sub-20, fez bastante modificação tática, obviamente olhou todo mundo, fez variações, mas o Dineno foi o grande destaque com 3 gols. Alisson e Marcos Antônio, como eu falei também, fizeram as outras 3 balançadas na rede aí nesta partida, tá bom, galera? A gente vai para as novidades agora, porque a gente precisa falar da lateral direita, né? O Crespo chegou, deu aquela olhada no plantel, olhou o elenco e falou, a gente precisa de 3 nomes. A gente falou sobre isso ontem, né? Para lateral, para zaga também, para um atacante de velocidade, mas colocaram ali a lateral como prioridade. Com isso, São Paulo já foi no mercado aí buscando alternativas, né? Ontem a gente falou sobre o Guga, vi muita rejeição do nome dele, para mim até concordo, né, rapaziada? O Igor Vinícius acabou saindo, deixou uma lacuna ali, né? Ficou o Cédric, o Ferrarese jogava improvisado com o Zubeldia, isso não vai acontecer com o Hernan Crespo. O Mike, em tese, era o garoto da base vindo mais preparado, né? Ainda tem Igor Felisberto, tem o Ângelo, né? O Ângelo pode inclusive começar a aparecer aí nesses próximos momentos. O Mike acabou se machucando, né, galera? Então o São Paulo colocou ali junto com o Crespo, vamos atrás de um lateral direito. Ontem a gente falou do Guga e hoje a gente vai falar de 2 situações para vocês. Primeiramente, a gente vai falar sobre Guillermo Varela, lateral direito uruguaio da equipe do Flamengo. Rapaziada, a situação do Varela não tá nada definida, a situação inclusive tá um pouquinho complicada por lá. Final de semana aí, né, no outro, né, teremos Flamengo e São Paulo, então nós podemos analisar de perto. O Varela está no radar do São Paulo. Para quem não sabe, o contrato dele só vai até dezembro e o São Paulo e qualquer outra equipe já pode assinar um pré-contrato com ele para o jogador chegar de graça a partir de 2026. Sinceramente, acho muito difícil que isso aconteça. Piorou para agora, né? Igual aconteceu com o Igor Vinícius. Tinha contrato até dezembro, mas o São Paulo liberou antecipadamente. Não vai acontecer porque o Varela disputa a posição, muitas das vezes foi até titular ali na lateral direita. Tem uma disputa direta com o Wesley, né, que hoje é também um dos melhores laterais do país, mas o Wesley pode ser negociado nesta janela de transferências, né, que é uma janela para iniciar a temporada do futebol europeu, e tem muito clube de olho nele, né? Eu vi que o Manchester City, Chelsea, Brighton, muitas equipes aí, principalmente do futebol inglês, estão de olho. Então, o Wesley sendo vendido por uma transferência até num valor assim absurdo, o Varela em tese assumiria ali a titularidade, indo bem, igual ele tá indo bem, né? Ele tá jogando bem, chegou a jogar até como volante, né?
em algumas últimas oportunidades, assume a titularidade e com certeza deve renovar o contrato. Por que a gente está falando do Varela? Porque o Varela entrou nessa pauta do São Paulo. São Paulo está listando jogadores, rapaziada, é até triste falar isso, mas São Paulo está listando jogadores, entre aspas, barato. O que são esses jogadores baratos? Jogadores por empréstimo, jogadores livres já no mercado e jogadores prestes a ficar livres, ou seja, esses jogadores que podem assinar um pré-contrato e aí São Paulo poderia negociar uma chegada imediata ou então para a próxima temporada. São Paulo identificou aí o nome do Varela, que como eu disse para vocês, tem contrato somente até dezembro e pode hoje, se São Paulo quiser, aí Varela, vamos conversar, quanto você acha que você pode receber, tempo contratual, luva, como está a sua situação no Flamengo, vai realmente sair? Então, hoje, neste momento, agora, São Paulo pode assinar um contrato com o lateral direito uruguaio, que inclusive é cotado para disputar a Copa do Mundo o ano que vem, galera. Ele esteve na Copa do Mundo 2022 e tem grandes chances de estar na Copa do Mundo ano que vem, em 2026, né? Então pode, quem sabe, ser um representante de São Paulino aí na Copa, né? Copa do Mundo aí de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos, México, Canadá, tá bom? Quero saber sua opinião sobre o Varela, para mim um bom lateral direito, que esse sim chegaria para titular. Guga, como eu falei para vocês ontem, um lateralzinho comum da bola, bate numa árvore e cai 50 Guga aí na lateral direita aqui no Brasil, né, rapaziada? Então, eu acho que é um comum. Varela, já vejo uma situação totalmente diferente. E o outro nome que a gente prometeu falar no começo do vídeo aí, esse, um velho conhecido, é o lateral direito Moreira, galera. O Moreira, para quem não sabe, ele ainda é jogador do São Paulo. Está emprestado ao Porto, se livrou de lesões. Quando estava aqui no São Paulo, toda vez que era para ele assumir a posição, se machucava, toda vez. E olha que ele poderia ter tido muitas oportunidades e com certeza ele engrenaria, porque futebol, a gente viu que o moleque tem muito talento, joga na lateral direita, joga na lateral esquerda, jogou na seleção de base de Portugal, não é qualquer um que tem toda essa moral, é um jogador de altíssimo nível, altíssimo nível. Eu sempre falei, se o Moreira tiver uma sequência de jogos, ele vai ser vendido por uma grande bolada e ele com certeza vai ser vendido por um gigante europeu. Ele não vai jogar em segundo, terceiro escalão, não. O Moreira só sai e ele vai escolher o clube que ele quer jogar. Mas infelizmente sofreu com lesões, acabou não tendo oportunidades nos momentos que era para ele ter tido oportunidade, voltava, jogava um joguinho ali e quando ele entrou muito bem. Para quem não se lembra, ano passado, né, na Supercopa, naquele clássico em que o São Paulo quebrou o tabu lá na Neoquímica Arena, né, na última ocasião aí, né, rapaziada, o São Paulo foi muito bem com o Moreira na lateral, né? Então, é um jogador que tem um talento absurdo. Está emprestado, teve 11 jogos nas últimas partidas do Porto, mas ele está no Porto B. E aí o Porto tem a opção de compra. Caso isso não seja exercido, o Moreira retornaria ao São Paulo e o Tricolor está observando essa possibilidade, né? O São Paulo precisando ali de um lateral, Moreira podendo retornar. Seria de grande ajuda um jogador que em tese já é nosso, né? Então opção mais barata ainda, né? Você trazer um jogador que já é seu, né? Então a diretoria, pensando aí em economia, avalia também a situação do Moreira podendo retornar de empréstimo da equipe do Porto. Como eu falei para vocês, ele está no Porto B neste momento, né? Ele não está na equipe principal, na equipe profissional, igual está o William Gomes, né? Equipe essa que disputou o Super Mundial de Clubes. Moreira não estava sequer relacionado para essa disputa, porque como eu falei, não está aí no principal. Agora vai haver uma reformulação muito grande no Porto, né? Depois da eliminação ainda na fase de grupos do Mundial, o treinador e muitos jogadores foram colocados na lista de transferência. O treinador já foi demitido, está chegando até um novo, 10 jogadores aí na lista como dispensáveis. Pode ser que o Moreira, quem sabe, né, numa nova avaliação aí, mas é uma situação muito difícil, né, galera? Então São Paulo tá de olho aí em tudo que pode acontecer para tentar repatriar aí o jogador que poderia com certeza servir para lateral direito. E para mim, futebol, Moreira seria titular tranquilamente. Ele gosta do Sérgio, que é um jogador que me agrada bastante, né? No começo eu até critiquei um pouquinho, mas é um jogador que me agrada na lateral, né? Como ponta, igual ele estava jogando com o Zubeldia, pelo amor de Deus. Mas para lateral é um jogador que até me agrada. Mas chegando o Moreira, retornando o Moreira, o Varela que a gente falou aí, esquece, os jogadores chegariam aí para ser titulares, minha opinião. Fechou, rapaziada? Então, quero saber a sua opinião aí sobre essa possibilidade também que São Paulo está avaliando neste momento do retorno do brasileiro
português João Moreira para lateral direita, tá bom, galera? Hoje, dia 4, né, estamos aí aguardando ainda pouco mais de uma semana, né, no outro sábado ainda, o São Paulo entrar em campo novamente, depois de exatamente um mês. São Paulo jogou no dia 12 de junho, mas depois de uma paralisação da data FIFA, né? E agora joga no dia 12 de julho, né? Cravado um mês ali, um mês sem entrar em campo, com muitas novidades, né? Troca de treinador, sai do Beldia, entra em Crespo, muita coisa acontecendo, e a gente vai encarar um Flamengo pós-mundial, literalmente, né? Porque o Flamengo foi muito bem na fase de grupos, aí acabou sendo derrotado nas oitavas, mas foi pro bar, né, rapaziada? A gente tem que entender também a situação. O Flamengo, se não fosse as entregadas, acho que poderia dar um jogo melhor, mas agora vamos ver como é que chega esse Flamengo pós-mundial e como chega esse São Paulo também, apesar de não ter disputado a competição, troca de treinador, vem com uma nova filosofia. Então, é um jogo que eu tô muito curioso para acompanhar, mas como eu falei para vocês, resta ainda mais de uma semana para essa partida acontecer. Mas se você quer ficar por dentro de todas as notícias dos bastidores até lá, diariamente, não esquece de se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Mais uma vez, vamos Chelsea! E se você não deu aquela moral pra gente, não esquece de deixar o like e os comentários que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, um grande abraço, valeu!